mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Vamos adorar ao nosso Deus. Mas o Senhor overflow. Amém? Amém. Quantos estão aqui para adorar o Senhor nessa noite? Levante suas mãos e vamos começar o nosso momento de adoração nesta noite. Amém? Já conheceram, já provaram da bondade do Senhor nas suas vidas. Ó Senhor, nós somos atraídos pela Tua chama, Pai. Nós já conhecemos a Tua face e queremos conhecer mais de Ti, Senhor. O fogo em Teus olhos fez eu me apaixonar. Amores, queimou todos os outros amores.
olhos ainda, adorando em espírito. Continue adorando ao Senhor. Pai querido, nós te somos gratos, Pai, porque o Senhor tem nos concedido até este lugar, lugar de encontro contigo, com a tua presença. Pai querido, nós temos declarado ao Senhor que nós estamos clamando, e nós queremos ver a tua face e entender, Senhor, que olhar para a tua face é termos a nossa vida transformada por ti, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Manifeste o teu poder, Senhor, neste lugar, manifeste o teu poder na nossa vida. Pai, o Senhor conhece os nossos dilemas, os cantos escuros do nosso coração. O Senhor sabe, Senhor, aquilo que tem trazido e tirado a nossa paz e nos trazido a este lugar para te buscar e buscar a tua presença. Nós oramos a ti que só venha responder, Senhor, nesta área, responder nessa questão, responder neste problema, Senhor Jesus. Que este problema não venha nos tirar da tua presença, mas que ele venha nos impulsionar a viver pela fé, a viver a solução que vem do céu, Pai querido, a cuidar do nosso coração, da nossa mente. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, nesta noite. Continua conosco. Que teu Espírito Santo tenha lugar e tenha liberdade para agir, Senhor, em nós e através de nós, na nossa mente, no nosso coração. E, Pai querido, neste ambiente, continua, Senhor Jesus, operando e agindo, e nós te agradecemos no teu santo nome, Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos continuar louvando o Senhor, e enquanto isso você pode também louvar a Deus com a sua contribuição. Nós temos algumas despesas. Quando você contribui para este projeto, você contribui para esta ação, você contribui para que a gente possa continuar melhorando a cada dia, cuidando dessa estrutura. Então, se você sentir no seu coração, faça como diz o texto sagrado: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. Não contribua para receber, porque não faz sentido você contribuir para receber. Contribua porque você já recebeu, Deus já te abençoou. Então, se você tem para contribuir, você já está na bênção. O Senhor já te abençoou, o Senhor já te ajudou. E aí você pode expressar sua gratidão, a sua alegria, contribuindo para que a obra do Senhor possa continuar. Que Deus lhe dê em dobro e que o Senhor possa continuar te abençoando, enchendo você com a graça, com o poder e com o amor do Senhor. Se prostram aos
noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração, Deus. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba
Fala, Senhor, aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que gostaríamos de ouvir. É tudo que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor mais uma vez, pessoal. Podem se sentar. Hoje eu queria compartilhar um pouco do que o Senhor tem colocado no meu coração. Gostaria de pedir para que todos abrissem as Bíblias em Êxodo, capítulo 32, versículo 30. Na sequência, a gente faria alguns versículos do capítulo 33, mas a gente vai acompanhando junto. Êxodo, capítulo 32, versículo 30. Diz assim: E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura. Farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir a terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos teus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. Chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Por enquanto, até aqui. Eu queria começar fazendo algumas perguntas. Qual que é o seu objetivo? Para onde é que você está indo? Seja na vida material, profissional, espiritual. Eu tenho certeza que cada um aqui deve ter uma promessa de Deus para a sua vida. E se você ainda não tem essa certeza, você pode ter ela hoje, pois o Senhor pode revelar a ti a sua promessa. Esse texto eu comecei a ler no capítulo 32, versículo 30, mas um pouco antes disso, Moisés estava no monte recebendo ali as tábuas dos 10 mandamentos, e o povo ficou um tanto perdido ali, Não sabiam exatamente o que tinha acontecido com Moisés, quando que ele ia voltar, não ia, o que está acontecendo, e de repente eles tomaram a decisão de fazer um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro. Moisés, descendo do monte, viu aquilo e enlouqueceu, quebrou as tábuas e imediatamente buscou a interceder pelo povo, falando com o Senhor. E então acontece essa primeira parte da nossa leitura, onde ele começa a interceder pelo seu povo. Durante a mensagem aqui eu vou fazer um paralelo entre
aquele povo do deserto e nós. O que eu quero dizer com isso? Naquele tempo, eles haviam sido escravizados por 400 anos ali no Egito. E eu acredito que aqui todos conheçam a história de Moisés. Ele, quando nasceu, havia um decreto ali do faraó, onde eles iriam matar todos os bebezinhos para que parassem de crescer a população. O faraó estava com medo do crescimento ali do povo hebreu. Só que o Senhor havia já traçado um plano para o seu povo. Então ele pegou aquele bebezinho, pela graça dele, a mãe dele, Joquebede, colocou naquela cestinha, colocou naquele rio. De repente Moisés foi encontrado ali pela filha de Faraó, então ele passou a ser educado por ela. O Senhor agraciou tanto, já havia sido tão bem planejado tudo, que ele permitiu que a mãe de Moisés pudesse frequentar o palácio para ser a mãe de leite, vamos dizer assim, do nosso Moisés. E ali ele foi crescendo, ali ele foi educado, tudo. E no final, ali da trajetória dele no Egito, a gente sabe que houveram 2 homicídios. Um dele teve até ocultação de cadáver. E então ele foge do Egito, passa um tempo fora, e o Senhor se revela a ele através da sarça ardente, revela a ele o propósito da vida dele. E passando-se ali um tempo, ele retorna para o Egito, onde ele começa a falar com o povo sobre o que Deus havia lhe falado. E então ele, cheio do Senhor, vai ao encontro de Faraó, tenta ali negociar com ele. Faraó teve o coração endurecido pelo Senhor, e então acontecem as 10 pragas, passando todo aquele período. No final de contas, o Faraó não aguenta, tem que ceder, cede. Mas ainda assim, no meio do caminho, quando o povo já estava celebrando a vitória, o Faraó muda de ideia, manda seu exército de encontro a eles. E então eles se deparam com o Mar Vermelho, não tem para onde escapar, mas o Senhor ali providencia mais um milagre, mais um capítulo daquele projeto para a alimentação do seu povo. Ele abre o Mar Vermelho, o povo todo passa ileso, com o calcanhar seco, passou todo mundo. O exército do Faraó vem vindo, de repente o mar se fecha e ele é destruído, e o povo de fato teve a vitória, eles passaram por ali. Mas infelizmente, passando por toda essa trajetória, desde as 10 pragas, o Senhor se revelando o seu amor, o seu propósito, e mostrando, o povo não se convencia. Passando tudo isso, ainda no deserto, aconteceram algumas situações onde o povo acabou murmurando e pecando. Como, por exemplo, aquela passagem onde falta água potável, tem aquele encontro nas águas amargas, e ali o Senhor intervém. Eles têm fome, sentem saudade da comida do Egito. Eles escravizados, ainda agora libertos, se lembram de quando eles eram escravos e falam: nossa, a gente comia melhor naquela época, saudade daquela carne que tinha lá no Egito. Então o Senhor providenciou o maná, as codornizes. Depois disso, quando havia frio, ele mandava a coluna de fogo para acompanhar o povo, a coluna de vento, entre muitas outras particularidades que a gente consegue ver ao longo do trajeto deles ali no deserto. Sempre acontecia alguma coisa, o povo murmurava e o Senhor atendia, mas mesmo assim eles não eram convencidos. E isso pode ser aplicado para nós também. Nós temos uma promessa do Senhor, individual, como a gente começou conversando aqui, onde a gente tem um propósito espiritual ou material. Mas há um propósito, há uma terra prometida para nós, que é os céus. Deus prometeu a vida eterna para nós. Ele já enviou o seu Filho para morrer por mim, por você, e essa é a nossa promessa, é para lá que nós estamos caminhando. E o Senhor tem cuidado de tudo, o tempo todo, mas mesmo assim nós acabamos nos colocando no mesmo lugar que o povo hebreu se colocava ali. Eu não sei exatamente da individualidade de vocês, o que se passa exatamente na vida pessoal de vocês, mas eu tenho certeza que o Senhor está se revelando para vocês nos mínimos detalhes. Será que é necessário que se abra o mar para que vocês possam ver que Ele é Senhor e Salvador e que Ele já escreveu o final da sua história? Será que é necessário, de repente, a terra parar por um dia para vocês crerem?
Será que será necessário vocês serem jogados dentro de uma fornalha para vocês crerem que Ele pode aparecer lá e nenhum fio de cabelo de vocês ser queimado? O Senhor já revelou tudo isso a nós. E o que é que nós estamos esperando para verdadeiramente crer e parar de murmurar ou ter medo? Eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Os que estão um pouco mais próximos já escutaram esse testemunho. Mas quando eu estava na escola, no ensino médio, comecei a dar ouvido a muitas vãs filosofias, né? Como diz a palavra do Senhor. Eu comecei a estudar um pouco mais ciências, né, humanas. Comecei a me aprofundar em história, geografia, filosofia. Eu estava apaixonado, mas eu me formei em engenharia depois. Mas eu sempre fui apaixonado por humanos. E naquele momento eu comecei a ler livros que talvez eu não tivesse maturidade suficiente, maturidade intelectual ou espiritual. E eu participava de grupos de debate e naqueles finais de dia eu começava a me questionar sobre a minha fé. Eu falava, mas eu cresci aqui, meus pais sempre me trouxeram aqui, eu vivi coisas que, será que são reais mesmo? Será que não são histerias coletivas? Será que eu não entrei ali e tinham 50, 100 pessoas na congregação onde eu estava ali, e essas pessoas estavam sendo manipuladas? Será que aquilo realmente é real? E o tempo foi passando, eu ia conversando com os meus professores, com os meus colegas, sobre algumas questões filosóficas, mesmo de propósitos de vida, por que é que nós estamos passando por aqui, falando muito sobre angústia, e aquilo começou a criar um espaço gigantesco na minha cabeça e eu comecei a entrar em uma crise existencial. E eu não tinha coragem de falar isso com os meus pais, porque eu tinha certeza que se eu falasse isso com os meus pais, eles falaram, é o seguinte, não é assim, você pode parar com isso. Vai ser por bem ou por mal, mas você vai parar com isso. Eu falei, olha, eu não vou falar com eles, porque eu sei como que vai ser. E eu também não tinha coragem de falar com os meus líderes aqui na igreja, porque eu sabia que a orientação seria direcionada para cá. Bem como, quando eu queria abrir de forma pessoal para os meus colegas ou professores, eu também pensei nisso. Eles vão puxar para um lado, meus pais vão puxar para o outro. Eu quero ter a minha direção, eu quero que a verdade seja aquilo que eu vou adquirir. Só que mal sabia eu, no auge dos meus 16 anos, a tolice que eu estava fazendo ali. E o tempo foi passando, eu fui ficando angustiado, uma série de conflitos eu tinha ali na minha cabeça, e aquilo foi me causando muito mal. Socialmente falando, comecei a frequentar ambientes que eu não deveria, falar com pessoas com quem não convém, e aquilo foi me gerando uma angústia muito grande. Minhas notas começaram a cair, eu já não sabia mais o que eu queria fazer na faculdade, o que eu queria da minha vida. Eu vinha para a igreja só para não causar problema com os meus pais, e assim ia semana por semana. Acontece que passando-se aí uns 6 meses, que eu estava com a cabeça explodindo, eu já não dormia direito, às vezes eu ia para a escola virado, eu cheguei no limite. Eu não sei, talvez eu estivesse com depressão, ansiedade, eu nunca fui ao psicólogo, então eu não fui diagnosticado, mas talvez eu tivesse. E eu comecei a ter muita insônia e as coisas nunca davam certo. O que para mim era algo bom, passava muito rápido. E aí eu cheguei no meu limite. E aí eu, numa madrugada, comecei a pensar, quer saber de uma coisa? Eu cresci na igreja. Se é verdade tudo que eu vi mesmo, Deus vai falar para mim. E aí eu comecei, Deus, se você existe, se você escuta, eu estou aqui, me fala. Eu já não sei se a vida é tudo isso mesmo. Será que, se o Senhor não intervir, eu possa vir a tirar a minha vida? Eu não sei até onde eu posso ir. Então, se o Senhor está me ouvindo, responde. Nada. Fui para a escola normal. No dia seguinte, a mesma coisa. Dormi 2 horinhas e aquela angústia. Deus, você me escuta, me fala, se revela.
eu não consigo acreditar mais, me ajuda, eu preciso saber se isso é verdade. E nada. Uma semana, todo dia nessa. Até que nesse 8º dia, impressionante. No fundo, eu querendo duvidar e questionar a existência de Deus e tentar provar a mim mesmo que tudo era uma mentira, mas eu estava recorrendo a Deus. E pior ainda, nesse 8º dia, não só isso, como eu resolvi fazer o quê? Colocar um hino para escutar. Então, o rebelde, querendo virar ateu, coloquei um hino para escutar, porque, né? Aí coloquei, comecei a orar. Deus, o Senhor realmente existe, me mostra, eu quero saber. E eu comecei a sentir algo diferente em mim. Meu coração estava muito angustiado, mas eu comecei a sentir um calor. Como se todos o meu braço, meus fios de cabelo, todos começassem a ficar arrepiados. Eu comecei a sentir uma falta de ar. Eu falei, Jesus, tira isso de mim, tira isso de mim. Me perdoa por tudo que eu falei, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu errei, eu sei, eu admito, eu errei, Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui, então me perdoa, me perdoa. E aquilo começou a tomar de uma forma tão forte o meu mais íntimo. E naquele momento eu senti um calor tão grande, como se eu estivesse sendo abraçado de verdade. Aquele peso, aquela falta de ar limpou de uma forma que eu acho que eu nunca respirei tão bem quanto no final daquela frase. E para minha surpresa ainda, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas, eu estava chorando, eu comecei a falar em línguas. E o barulho foi tão alto, eu estava na sala da minha casa, e os meus pais saíram do quarto correndo, e para entender o que estava acontecendo. Aí minha mãe me abraçou e falou, filho, o que está acontecendo? Eu falei, mãe, eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí eles começaram a orar por mim, começaram a chorar ali comigo. Então eu revelei o que havia acontecido. E daquele dia em diante, começou uma batalha espiritual gigantesca. Eu não vou mentir para vocês, daquele dia em diante as coisas parecem que até ficaram piores as setas, mas todo dia eu sabia que havia alguém do meu lado que me fazia triunfar por essas batalhas. E dia após dia se passou e eu estava crente que eu era mais do que vencedor em nome de Jesus. Então eu me formei no colégio, comecei a faculdade de engenharia. Passando os dias, as batalhas iam continuando, mas o Senhor tinha uma promessa para a minha vida, e essa promessa ainda não se cumpriu, e dia após dia eu estou lutando, mas é difícil, é verdade, mas o Espírito Santo está disponível para nós. O Senhor deixou o seu auxiliador, o seu consolador para nós, então creiam nisso. Da mesma forma como esse povo viveu inúmeros testemunhos, para nós talvez seja uma história. Quando nós lemos isso aqui, talvez seja algo histórico. Mas às vezes nós estamos a um passo de ter um testemunho como este, mas às vezes nós confundimos cautela com covardia. Pedro ali naquele barquinho, quando começou aquela tempestade, teve um passo de ousadia. Ele poderia muito bem estar ali com medo, como todos aqueles outros, os apóstolos que estavam ali. Mas ele falou, Jesus, se é o Senhor, me faça ir até o Senhor. E então ele saiu do barco com ousadia. Talvez ele tenha dado 1 ou 2 passos e de repente caiu. Mas ele ousou. Naquele dia, todos aqueles homens saíram com uma história para contar. Mas Pedro saiu com um testemunho. Porque Jesus tirou ele ali da água, levou para o barco, e dali para frente nós sabemos tudo o que aconteceu. Nós temos a opção, nós temos o poder de viver tudo aquilo que os apóstolos viveram. Basta que nós venhamos dar um passo de ousadia, um passo de fé, sair do barco, dizer não à murmuração. Quando a adversidade vier, não fala, nossa, mas era melhor naquele tempo. Assim como aquele povo, como o Senhor falou, aquele povo obstinado que era o povo hebreu. Lembrem-se que o Senhor já preparou a nossa casa lá no céu. Ele já prometeu, deixou o Espírito Santo para nós. O que é mais que nós precisamos para lembrar disso todos os dias? Por mais que as coisas estejam pesadas no trabalho ou na faculdade, lembre-se que o Senhor está conosco. Ele mandou uma ave, Ele mandou pão dos céus. Vocês conseguem imaginar isso? E é aí que está o tamanho da nossa fé.
Às vezes nós nos colocamos numa situação onde nós não conseguimos crer verdadeiramente que um dia havia uma coluna de fogo acompanhando o povo andando. Imaginem vocês saindo daqui indo para casa agora e o Senhor com uma coluna de fogo de 30 metros de altura acompanhando você até em casa. Mas aquele povo precisava disso. Nós não precisamos mais disso, porque Ele já deixou o Espírito Santo conosco e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Onde nós paramos o nosso carro, onde nós abrimos as nossas portas, chamamos um elevador, onde nós ligamos para alguém, onde nós assinamos um contrato, onde nós tomamos qualquer iniciativa para fazer algo corriqueiro, ali está o Senhor. Que nós possamos estar sensíveis ao falar dEle, que nós possamos ouvir e possamos ver com uma sensibilidade tamanha, onde Ele não precisa se revelar para nós de uma forma tão grandiosa. Mas se vocês querem viver isso, se é necessário, então peça, porque Ele pode dar isso a vocês também. Neste final de semana, eu tive a oportunidade de compartilhar mais um testemunho ali no Retiro dos Adolescentes. Há alguns anos atrás, eu e alguns amigos, nós começamos a frequentar a Vigília do Belém. E durante a Vigília do Belém, nós notamos que não era o suficiente, nós queríamos mais. Então a gente cantou aqui, tenho fome, tenho sede, não, e a fome não parava. Então o que a gente começou a fazer? Vigília a cada 15 dias. Talvez fosse mais fácil para nós, né? Ninguém estava na faculdade, ninguém trabalhava, então talvez fosse mais fácil. Estou falando que a gente deveria começar a fazer isso agora também, mas vale. Naquela época nós começamos a fazer essas vigílias. E de repente nós colocamos alguns propósitos. Começamos a orar pela vida do nosso amigo Pedro. O Pedro não era batizado com o Espírito Santo. E nós ficamos 1 ano orando pelo batismo do Pedro. E não acontecia. Vinha a vigília, saía a vigília, vinha a vigília, saía a vigília. Vinha culto, não era culto jovem, chamava dos adolescentes. Não era nem Tamo Junto que a gente chamava, mas vinha aqueles pregadores pentecostais, o Osvaldo, o famoso, que profetizavam para todo mundo individualmente, mas não tinha o batismo do Pedro. Então de repente a gente foi para o retiro. Quando a gente chegou no retiro, a gente falou, não, no retiro não passa. Todo retiro tem uns 20, 30 que saem batizados do Espírito Santo. Não é possível que o Pedro não vai sair daqui batizado. Não é, Guilherme? Cara, a gente começou a pregar com o Pedro ali, pegar ele no final do culto, ia no apelo, impunha as mãos, os pastores vinham e nada. Primeiro culto, nada. Segundo, nada. No último dia, na última noite, a gente falou, gente, de hoje não passa. Mas infelizmente passou. Mas durante aquela madrugada, um amigo nosso, Rafinha, falou assim, pessoal, se a gente fizer mais uma vigília, a gente vai lá no coreto, lá no estacionamento, a gente faz uma oração. Aí tá bom, e eu fiquei particularmente frustrado, porque foi a primeira vez que no Retiro dos Adolescentes ia ter uma atividade noturna, porque até então acabava o culto, era todo mundo pro quarto, dormia e acabou. Naquela noite eles iam deixar a gente jogar bola, fazer guerra de chinelo, tudo liberado. Mas meu, não é possível que vocês comecem a orar agora, jamais. Tá bom, vamos orar. Aí fomos. Eu já sem voz do retiro, participando de todos os cultos, né? Todo culto, nossa, estrépsios, agudo. De repente a gente foi orar. Um frio. E nós sim estávamos ali. A gente começou a orar. Orando. Minha voz sumiu. Eu estava falando assim. Não aguentava mais nada. Eu falei, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou pro quarto. Eu estou morrendo de frio, minha voz já deu, não consigo mais. Se vocês quiserem continuar orando, podem continuar orando. De repente, eles fizeram, não, vamos orar. Aí o Pedro falou, então vamos orar pela saúde do Dani. Oraram por mim. Só que depois daquela oração, ali no coreto mesmo, a gente quis cantar mais um hino. E aí o moleque nosso começou a cantar com um grande meu Deus. Quando ele começou a cantar aquilo, a gente percebeu algo diferente. Havia uma névoa em torno do coreto. Estava frio. Só que conforme a gente foi cantando aquilo, a impressão que a gente teve é que a névoa começou a ficar mais espessa. Ficava uma parede branca mesmo.
forte e não tinha luz, né? Não tinha luz no coreto. A luz que tinha ali era a luz totalmente natural, era a lua. E a gente começou a achar estranho. Aí o Rafa, durante a ministração, ele ministrou pra gente ali durante o vídeo, ele fez uma oração e falou: olha, agora nós entramos no Santo dos Santos. E a hora que ele falou aquilo, eu fiquei até arrepiado só de lembrar. Na hora a gente sentiu, a gente continuou cantando. Cantamos, amém. Descemos no primeiro degrau, ali tinha um estacionamento na frente, estamos passando estacionamento. De repente, a gente parou mais uma vez e começamos a olhar para o céu. E aí ele começou a cantar: põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. A gente começou a cantar com ele. A gente olhando assim, o céu estrelado, bonitão, aquela névoa. De repente, e aqui eu afirmo para vocês que vocês podem viver o extraordinário de Deus. Naquele momento, a estrela começou meio que perder o brilho. Gente, eu acho que já estou muito louco já. Eu comecei a olhar assim, mas tinha uma estrela que continuava lá e começou a brilhar muito forte. E aquela estrela começou a brilhar muito mais forte. Eu falei: não é possível. Eu era o primeiro da fila para ir embora. Aí a hora que eu olhei para trás para perguntar se eles estavam vendo isso, a hora que eu falei: vocês estão vendo isso? Aí o Rafinha que estava lá atrás, o Gabs: não acredito. Aquela estrela explodiu no céu, ficou como se fosse algo muito forte. E naquele momento o Gabs foi usado por Deus para falar conosco, que ele ouviu todas as nossas orações, que ele entendeu tudo aquilo que nós pedimos, e naquele momento ele daria aquilo que nós pedimos. E o poder do Espírito Santo foi tão grande que naquele momento todos nós nos ajoelhamos e o Pedro foi batizado com o Espírito Santo na nossa frente, e aquela estrela sozinha brilhando. E eu vi como se fossem dois braços abertos atrás da estrela dessa forma. E o poder foi tão grande que nós não conseguíamos ficar parados. A gente começou a correr e pular e dar risada e falar em línguas, todos juntos, com esse som aqui, ficou estirado no chão. E naquele momento a gente começou a adorar ao Senhor, e isso não foi por pouco tempo. Não é como se fosse por 10 ou 15 minutos. Nós ficamos ali até o amanhecer, o sol nasceu conosco ali. E aí, conforme o sol foi nascendo, a gente foi para como se fosse uma sala que tinha, como se fosse um refeitório ali perto. A gente sentou no sofá, um amontoado assim, perto do outro, e cara, o que foi isso? Cara, precisava disso. Nós precisávamos viver isso. Daquele dia em diante, nós nunca mais tratamos as coisas da mesma forma. Quando a palavra diz que há uma paz que excede todo conhecimento, ali nós conhecemos a paz. Era algo tão gigante, era algo tão imenso, que até hoje, quando a gente conta isso, a gente sente como se estivesse lá. O poder do Espírito Santo foi gigante. E daquele dia em diante eu comecei a orar para viver aquilo que os apóstolos viveram. E essa oração eu quero trazer aqui para vocês hoje. Nós estamos atravessando o nosso deserto. É difícil, a gente tem que bater a nossa meta, a gente tem que tirar nota, a gente tem que pagar as contas. Mas há um final para isso. E tudo isso que a gente está buscando aqui na terra, ficará. Mas aquilo que nós estamos construindo para o reino dos céus, isso será eterno. E no grande dia do julgamento do trono branco, o Senhor ali queimará as nossas obras e Ele verá tudo aquilo que nós produzimos para Ele. E é para isso que eu quero produzir. E se o Senhor me deu a oportunidade de viver aquilo com os meus amigos, eu quero que isso possa ir adiante, que eu possa levar isso aos 4 cantos da terra. E eu sei que cada um de vocês tem uma experiência com o Senhor que poderia vir aqui testemunhar, mas não deixem isso com vocês. Não permitam que passe semana após semana e vocês guardem para vocês o que vocês ouvem aqui. Nós fomos chamados para levar essa mensagem adiante. Nós estamos aqui para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Não estamos aqui para atravessar o deserto murmurando. Nós estamos aqui para levar alimento no deserto, para levar água no deserto, para levar o calor e o frio no deserto. Nós não estamos aqui para apenas somar, para viver uma vida cotidiana de ir trabalhar e voltar. Não, nós somos cidadãos do céu.
nós não pertencemos a este mundo, nós estamos apenas de passagem, e que cada dia da nossa estadia terrena, que seja para a honra e para a glória dele, e não permita de forma alguma que o inimigo possa separar vocês disso. Não olhem para a esquerda e nem para a direita, olhem para cima, pois é de lá que vem o socorro. Mas acima de tudo, que nós possamos levar isso adiante. Este culto se chama Overflow, e Overflow significa transbordar. Nós não estamos aqui para ficar cheios, nós estamos aqui para transbordar. E por que nós devemos transbordar? Porque há milhares de pessoas lá fora que estão vazias, e somos nós que encherão e farão com que essas pessoas transbordem. Mas não porque nós somos melhores que essas pessoas, mas porque nós nos colocamos à disposição do Senhor para fazer isso. E eu tenho certeza que daqui sairão homens e mulheres que irão impor as mãos, e haverá cura, haverá libertação, haverá batismo com o Espírito Santo. Vocês precisam crer nisso, pois é real. Quando nós lemos tudo isso daqui, quando a gente vem para a igreja todo domingo, ou quem vem mais vezes, e começam a ler tudo aquilo que todas essas pessoas viveram, nós podemos viver também. Creiam nisso. Convido a vocês mais uma vez, Êxodo, capítulo 33. Vamos continuar lendo no versículo 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial. Chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço, Josué, filho de Nun, meu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés saía ali do meio do povo e até a tenda, para falar com o Senhor face a face, como o Senhor falava com ele, como se fosse um amigo. Vocês têm noção disso? Moisés falava com o Senhor como se fosse um amigo. Não é mais necessário que nós venhamos construir uma tenda, a gente não precisa sair da nossa casa, a gente não precisa sair de lugar nenhum, para que nós possamos nos comunicar com o Senhor de forma direta. Essa não é a única passagem onde o Senhor revela que falava com alguém diretamente, face a face. Agora, o que nós estamos esperando, mais uma vez, para que nós possamos conversar com o Senhor como um amigo. Eu já vi pessoas, e eu até desrespeitosamente zombava dessas pessoas, porque eu os via andando por aí, meio que falando sozinho. E um belo dia eu vi uma pessoa falando sozinha, andando na rua. De repente essa pessoa chegou aqui na igreja, e o Senhor usou essa pessoa de uma forma tão poderosa, que na hora eu entendi, essa pessoa não estava sozinha, ela estava vindo para a igreja falando com o Senhor, e eu também estava vindo para a igreja, mas eu, ao invés de vir para a igreja falando com o Senhor, buscando ao Senhor, eu zombei daquela pessoa. No começo desse capítulo, o Senhor fala que não iria a lugar algum com eles, pois se o Senhor fosse com eles, o destruiria. No entanto, ele enviaria um anjo para conduzir, ou seja, não, de forma alguma, por mais que o Senhor tenha revelado que não iria acompanhá-los durante a trajetória, ele deixou claro que iria um anjo, ou seja, não faltaria provisão, segurança, nada disso. No entanto, Deus não estaria com eles, porque destruiria. Eles estavam adorando o bezerro de ouro, testaram a paciência do Senhor centenas de vezes, como nós vimos aqui, a inúmera quantidade de murmurações. Mas mesmo assim o Senhor, olha, eu não vou, porque se eu for eu vou destruir vocês. Moisés, fala para eles isso. Mas eu vou mandar um anjo para acompanhar. Moisés vai, recebe essa notícia, passa para o povo, e o povo se entristece. Eles entendem, mais uma vez, não é a primeira vez, mas eles entenderam.
Então eles tiram os atavios. Atavios são adornos ou enfeites, algo que pode remeter a nós como um relógio, um colar, de repente algum enfeite. Há muitas coisas que nós ocupamos que nos desviam do Senhor, desde uma incredulidade, onde a gente começa a adorar e buscar algo que não é o Senhor, chegando ao ponto de construir um bezerro de ouro. Será que nós estamos construindo um bezerro de ouro? Será que no momento da adversidade, ao invés de nós nos ajoelharmos e lembrar que o Senhor já proveu tudo, nós estamos colocando alguma coisa para suportar isso? Para nos dar uma falsa paz, uma falsa esperança? Será que nós estamos nos vestindo, colocando algo no nosso corpo que está impedindo e atrapalhando com que o Senhor possa se comunicar a nós? Mas o povo se entristeceu naquele momento e eles tiraram os atavios. E daquele momento em diante eles seguiram sem esses adornos, esses efeitos. Mas Moisés reconheceu ali que isso não era bom. E nós vamos continuar lendo agora. Versículo 12, capítulo 33, versículo 12. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Ou seja, o Senhor está falando para eles sair dali, levar o povo adiante, porém ele está falando: o Senhor disse, está falando comigo face a face, está falando que achou graça aos meus olhos. Ou seja, o Senhor sabe que eu tenho uma moralzinha para pedir. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. O Senhor está intercedendo pelo povo. Olha, o Senhor, deixa eu pedir por eles, essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. E então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, te conhece pelo seu nome. E que nós tenhamos intimidade com Ele tamanha, para que nós possamos interceder pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelo nosso conjunto, assim como Moisés intercedeu. Mas principalmente, por mais que as coisas pareçam estar boas, que nós jamais venhamos permitir que a presença dEle não esteja no nosso meio. Porque da mesma forma como Moisés ali falou, o que é que nos diferencia de todo o povo que está lá fora, senão a presença do Senhor? Como começamos falando aqui, nós precisamos ser luz do mundo, sal da terra, nós temos que levar a provisão no deserto para eles, mas a única forma deles perceberem isso é a presença do Senhor, e que jamais nós venhamos nos desviar dela. E se há alguma coisa que está impedindo que nós possamos hoje deixar para trás de uma vez por todas, e que a presença dEle possa estar sempre aqui. A palavra dEle diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. E Ele está aqui. A sala pode não estar cheia de pessoas, mas ela está cheia do Espírito Santo. E vocês podem sentir isso. Não precisa aqui ter um super pregador renomado, vir aqui alguém que fala inglês, não precisa vir alguém que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, não precisa disso. A presença dEle está aqui. E basta que vocês creiam nisso, para que este culto seja o melhor culto da vida de vocês. A salvação individual, o culto é individual. Busquem ao Senhor, que essa chama jamais se apague, e nós nos tornamos responsáveis por isso. E que essa mensagem não fique só aqui, mas que nós possamos levar essa advertência aos nossos irmãos que não estão aqui, amanhã no devocional, na semana que vem no culto jovem, ou onde quer que nós estejamos, que nós possamos ser o representante do povo, que intercede pelo povo,
Será que se nós estivéssemos no deserto naquela época, qual tipo de pessoa nós seríamos? Seríamos aqueles que iriam contribuir e iriam adorar ao bezerro de ouro? Ou será que nós iríamos ficar indignados e sairiam dali e clamar por perdão ao Senhor? Íamos buscar construir uma tenda e interceder pelo povo? Essa reflexão cabe a nós hoje. Será que nós vamos ficar aqui questionando porque Deus fez isso ou aquilo, ou porque poderia melhorar isso ou aquilo? Ou será que nós vamos dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eu sei que o nosso final já está escrito pelo Senhor, que o nosso nome está escrito no teu livro, que no grande dia do Senhor nós seremos chamados, e que jamais faltará pão na casa do teu servo, não haverá falta alguma de nada, principalmente da tua presença. Que quando nós viermos identificar que há alguém do nosso lado que está de certa forma vazio, desesperançoso, nós possamos falar: ei, existe um Deus que criou os céus e a terra apenas com a sua voz, livrou o povo inteiro passando pelo mar, e enviou o seu único filho para morrer na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e deixou o Consolador. E em nome de Jesus não te falta mais nada, pois Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não há mais nada, não há ninguém que possa preencher o nosso vazio, não há nada que possa se equiparar ao nome dele, o nome que está sobre todo nome. Em nome de Jesus não haverá falta de nada. Que caia por terra hoje toda incerteza, toda insegurança, todo medo. Satanás não tem poder sobre as nossas vidas, pois nós somos selados pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. O Senhor nos salvou e nos livrou do cativeiro. Nós não somos mais escravos no deserto, nós somos livres e nós somos filhos de um Deus. O nosso papai querido está aqui no nosso meio para livrar e tirar todo o cativeiro. Se você tem algum problema com ansiedade, com depressão, hoje você sairá daqui livre. Se você está com problemas financeiros, eu tenho certeza que o Senhor abrirá a sua mente para poder controlar essa situação. O nosso Senhor tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra, e nós somos filhos dele, e não haverá nada e nem ninguém que possa pará-lo. E nós, como representantes dele aqui na terra, levaremos essa mensagem aos quatro cantos da terra, e nós vamos saquear o inferno em nome de Jesus. Nós vamos cumprir o desespero, sim, mas nós estaremos cheios do Espírito Santo, e essa mensagem será encerrada no grande dia do Senhor. E então nós iremos cantar que santo, santo, santo é o Senhor para todo sempre. Nós e a nossa família seguiremos ao Senhor, os nossos amigos seguirão ao Senhor. Daqui sairão homens e mulheres cheias do Espírito Santo, e nós vamos saquear o inferno. Não há poder que possa segurar isso. Creiam em nome de Jesus nessas palavras, pois não sou eu que estou falando isso, é o Espírito Santo do Senhor. O Senhor me convocou para passar isso a vocês. Nada é em vão, nada é à toa, isso não é coincidência, isso é o Espírito Santo se alinhando conosco aqui. E em nome de Jesus, creiam que o poder do Espírito Santo está sobre vocês, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de orar com vocês agora, por favor, se coloquem de pé. Aleluia. Pai querido, Deus de amor e Deus de bondade, o Senhor tem falado conosco, papai. Ó Senhor, papai, que neste momento, pai, se há alguém aqui, Jesus, com qualquer tipo de dúvida, se há alguém aqui com qualquer tipo de medo, algo que está tirando o sono, Senhor, algo que está sendo um empecilho, Pai, na caminhada deste deserto, Senhor, que neste momento, papai, essas pessoas possam ser curadas por Ti, Jesus. Aleluia. No lugar onde vocês estão agora, fechem os olhos, abaixem a cabeça. Há certas coisas que nós não temos coragem de revelar a ninguém. Talvez nunca, nem sequer falamos em voz alta. Mas que este sentimento, ou esta frase, ou essa situação que está incomodando você,
Pense nisso agora. E começa a pedir ao Senhor que este sentimento, essa situação caia por terra. Não há nada, nem ninguém que possa parar isso, em nome de Jesus. A gente vai começar a orar agora. E creia. O Senhor já deu o poder. O Senhor já deu a direção. A única coisa que precisa agora é um passo de fé e de ousadia, é sair do barquinho. Eu falar: Jesus, eu estou aqui no meio da tempestade, mas eu estou saindo do barco. Eu vou pisar aqui fora, Senhor, mas me segura. Deixa eu ir até você. Deixa eu ir até você, Jesus. Ele vai te segurar. Ah, mas eu estou numa copa com leões. Então a gente vai orar agora e ele vai fechar a boca do leão. Ah, mas eu estou passando por 7 anos de vacas magras. Sim, mas haverá 7 anos de prosperidade agora. Ele vai mandar o consolo dele, ele vai mandar a provisão dele. Creia nisso em nome de Jesus. Espírito Santo, nós nos colocamos aqui, Senhor. O Senhor está escutando, Senhor, cada lágrima que está escorrendo no rosto de cada um aqui, Jesus. O Senhor está escutando, meu Pai, aquilo que está no cerne de cada vida aqui, Pai. Aquilo que está no mais íntimo de cada coração agora, Jesus. Pai querido, há situações que nós não tivemos coragem de revelar, Senhor, mas o Teu Espírito Santo está vendo agora, Pai. O Senhor está vendo agora o coração de cada um aqui, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, tira, Senhor, tira todo medo, tira toda angústia, Senhor, tira a depressão, tira a ansiedade, Pai. Tira o medo do amanhã, Papai. Tira o medo da segunda-feira, Jesus. Tira, Senhor, tudo aquilo que tira a nossa paz, Pai. Que nós possamos dormir em paz. Que nós possamos, Senhor, louvar e agradecer o Teu santo nome. Toda a paz, Senhor, com todo o poder. Nós somos Teus filhos, Pai. Fomos curados por Ti, somos sarados por Ti, Jesus. Pai, tira tudo, Senhor. Encha-nos, Pai, enche-nos com o Teu poder, Pai. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós, Pai. Estamos a Ti, Jesus, estamos a Ti, Jesus. Venha sobre nós, Pai, venha sobre nós, meu Pai. Glória,
Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Este lugar é um lugar de adoração. Lugar de encontro com Deus. Glória a Deus. Mas também é lugar de ajustes. É lugar de acertos. É um lugar onde somos confrontados pela palavra de Deus. Nós estamos pedindo para o Senhor nos encher. Mas muitas vezes nós já estamos cheios de outras coisas. Nós ficamos distraídos com um mundo repleto de novidades e coisas bem coloridas. E muitas vezes esquecemos que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas para que você seja cheio do Espírito Santo, você tem que se esvaziar de si mesmo. A gente cantou aqui uma canção que diz que nós deixamos os outros amores. E muitas vezes os outros amores é aquilo que te impede de adentrar na presença do Senhor. De você abrir mão dos outros amores. De você abrir mão dos bezerros de ouro que muitas vezes nós criamos na vida, no afã de querer mudar o nosso destino. Esquecemos que nosso destino e a nossa vida está nas mãos de Deus. É o Senhor que vai te dar vitória, é o Senhor que vai te ajudar, é o Senhor que vai te levantar, é o Senhor que vai te curar. E você precisa entender que a porta aberta é de Deus. E a porta fechada também é de Deus. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E às vezes você está num momento da sua vida que parece que as coisas não vão nem para um lado nem para o outro. E você fica se perguntando, não tem alguma coisa errada? Isso não tem nada de errado. Mas é Deus te dando a oportunidade de você amadurecer. De você saber que com Cristo nós vivemos os momentos bons e os momentos ruins. Que passamos por dificuldades, que passamos por lutas, mas que nós vamos ter a vitória. Porque nós confiamos no Senhor. Deus deu uma ordem para o povo e disse assim: olha, vocês não vão comer carne de porco. Mas Deus não explicou por quê. Talvez alguém dissesse assim: mas é tão gostoso o torresminho. Deus falou assim: não coma carne de porco, não coma camarão, lagosta. Mas Ele não explicou por quê. E a gente sabe que um povo no deserto, se comesse esse tipo de alimento e tivesse um parasita, uma larva, morria todo mundo. Acabava com tudo. Mas Deus não explicou por quê. Porque Ele deseja que você confie por amor. Você não deve confiar pela informação. Você não deve confiar ou obedecer porque você sabe. Mas você deve confiar e obedecer porque foi Deus que mandou. E se foi Deus que mandou, é bom para mim. Se foi Deus que mandou, eu vou obedecer. Por quê? Porque Deus tem sempre o melhor para a minha vida. E às vezes Deus fala coisas para a gente que a gente não quer, ou que a gente não gosta. Mas quando Ele fala, é para o nosso bem, é para a gente crescer e é para a bênção. Ainda que seja uma coisa que eu não gosto. Ah, você tem que falar com fulano. Eu não gosto de fulano. Mas você tem que falar com ele. E aquilo que aquela pessoa te fez, você tem que perdoar. Não, mas não vou perdoar não. Você tem que perdoar.
Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Muitas vezes o Senhor nos manda fazer coisas que a gente não gosta, mas que a gente tem que fazer porque vai ser bom. A gente deve se encher, mas antes a gente tem que se esvaziar dos outros amores, das coisas que estão roubando o tempo de Deus na sua vida, coisas que você sabe que você tem que parar, mas que você não consegue. Tem que parar com isso. Não consigo. Tem muita gente hoje viciada em celular. É vício. A coisa mais interessante é que o camarada que criou o iPhone, que já morreu, ele não permitia que seus filhos tivessem um iPhone. O cara que criou o iPhone, o Jobs, Steve Jobs, ele não deixava que os filhos tivessem um celular, um iPhone, que ele criou. Se você for lá nos laboratórios das empresas de celular, não tem engenheiro, tem psicólogo para te prender. Dopamina, recompensa, tira a paz, tira o sono. Isso é um, dentre muitas outras coisas. E aí o Senhor nos dá um ponto de abastecimento. Vai lá no Overflow que eu quero falar com você. Vai lá. Num ambiente despretensioso. Tem nada demais. Para mim que sou velho, tem as luzes aqui. Mas para vocês está tudo tranquilo. Tranquilo. Não é congresso, não é retiro, não é nada. Mas é o tempo que Deus quer falar com você. Para você se encher. Se encher da presença de Deus e da palavra do Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos fazer uma oração. E depois dessa oração, eu quero orar por aquelas pessoas que precisam de uma oração especial. Pastor, eu quero uma oração diferente. E nós vamos orar por você. Mas nesse momento eu queria que você orasse, você aí, e pedisse para que o Senhor tirasse do seu coração o que está ocupando espaço, para que Ele possa preencher com a presença do Espírito Santo. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós te somos gratos, Senhor, por este dia abençoado, Senhor. Nós somos bem-aventurados de estar aqui na Tua presença. Te agradecemos, eu te agradeço de forma pessoal por cada pessoa que se desprendeu, que assumiu o compromisso de estar aqui nessa noite. Eu sou grato a Ti pela vida de cada moça e de cada rapaz. Eu rogo a Ti, Senhor, que o nosso coração seja livre dos amores terrenos, das coisas que querem roubar a Tua presença, das coisas que querem roubar a importância da Tua palavra, das coisas que querem roubar o tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, para que nós venhamos a estar diante de Ti, Senhor, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua mensagem. Abençoa os Teus filhos, Senhor, e enche agora com o Teu Espírito Santo. Enche a cada um, Senhor Jesus, teve nessa noite. Preenche os espaços. Toma conta, Senhor Jesus, da nossa vida, até que nós venhamos a transbordar na Tua presença. Cheios de Ti, repletos de Ti, preenchidos pela Tua presença. Continua conosco, recebe todo o louvor e toda a adoração. E nós te agradecemos no Teu santo nome, Jesus. Amém. Eu queria fazer uma oração especial por alguém que precisa de oração. Se existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, a gente tem alguém aqui que não aceitou Jesus? Não aceitou Jesus. Nasci na igreja, nasci em berço evangélico. O meu berço aceitou Jesus, porque ele era evangélico, um berço evangélico. Ele levantou a mão de mim. Mas eu mesmo
nunca tive essa experiência. E eu queria que você tivesse essa experiência aqui com a gente em família. Tem alguém que nunca aceitou Jesus e quer aceitar Jesus hoje? A gente vai orar por você. Temos alguém? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Você está longe. Você não precisa de mim para saber a sua situação diante de Deus. Você sabe que você está longe. Não estou dizendo que você está, mas você sabe que você está. Eu queria que você recebesse uma oração especial hoje para você se firmar. Nós temos alguém que está longe dos caminhos do Senhor, quer voltar para os caminhos, quer voltar a ficar firme na presença de Deus. Eu queria fazer uma oração para você. A gente tem? Senão que Deus te abençoe. Tem alguém que quer uma oração especial? Eu queria orar por você. Tem alguém? Vem aqui na frente e eu vou orar por você. Temos alguém aqui que está sem fome, que não está de olho no lanche? Você diz, não, pastor, eu quero uma oração diferente, especial. Preciso, uma luta, uma batalha. O Daniel falou aqui do medo da segunda-feira. Eu estou com medo da segunda-feira. O negócio está pegando, está difícil, está complicado. Preciso de um revestimento. Eu queria orar por você de uma maneira especial. Um revestimento do Senhor especial. E eu queria que você viesse aqui na frente para que você soubesse que Deus ouviu a oração. E que foi uma coisa especial, uma coisa bem específica. Tem alguém que quer receber essa oração? Ainda, Suzana? Nós vamos orar aqui. E o que vai acontecer daqui para essa semana, você vai saber que não é seu. Não é coincidência. Deus vai colocar a mão nesse negócio. Ele vai mexer. Não se preocupe. A coisa vai piorar só um pouquinho. Mas ela vai piorar para que o milagre de Deus seja manifesto. Vai até o fim. Não se desespere. Deus vai responder esta oração. Vamos lá. Pai querido, Pai de amor, estamos diante de Ti, Senhor, apresentando o nosso amanhã. Apresentando aquele lugar, Senhor, que tem tirado a nossa paz, que tem nos angustiado. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, aquelas pessoas, aquela situação, aquele problema, Pai querido, aquele ambiente. Nós colocamos o Senhor Jesus diante de Ti, Senhor. E nós cremos que o Senhor já está lá naquela situação. O Senhor já está lá, Senhor, agindo. Porque o Senhor está acima do tempo. O Senhor é temporal. O Senhor viaja do tempo para frente e para trás. Porque para Ti não há limite. Nós colocamos diante de Ti, Senhor. Querido, estamos declarando que existem situações que são difíceis e grandes demais para nós. Mas para Ti, Senhor, elas não são nada. Porque só uma palavra Tua, muda tudo. Apenas uma palavra, Senhor. Nós pedimos a Ti, Teu olhar de amor, Teu olhar de graça e a Tua mão protetora. Envia o Teu anjo, vai à frente deste deserto e manifesta o Teu poder. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja glorificado, Senhor Jesus, naquele lugar, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs. O Senhor venha fazer calar, Senhor, calar a voz de Faraó, fechar a boca do leão, eliminar a força do fogo, abrir o mar, mandar o maná, fazer o preciso, fazer o necessário, Pai.
passo de fé. Fecha a tua mão. A vitória está na tua mão. A vitória do Senhor está na tua mão. E a graça do Senhor será sobre você. Senhor, te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor seja sobre você e te dê paz. Pai querido, nós somos gratos, Senhor, por isso. Pedimos que o Senhor possa continuar conosco, manifestando o teu poder e a tua graça. E nós te agradecemos por tudo no teu santo nome, Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja para com cada um de nós. Então digamos.